Olá, oitavo ano, tudo bem? Eu sou a professora Neibe e hoje eu vim dar uma aula bastante interessante para vocês. Um tema muito legal, vamos falar sobre cortiços e favelas e seus problemas socioambientais, tá bom? Bom, primeiro vem a interrogação. O que são cortiços? Cortiço é um aglomerado de casas que serve de habitação coletiva para a população mais pobre. Os primeiros cortiços surgiram em São Paulo após a abolição da escravatura. Quando os escravos foram libertos, eles não tinham onde morar, não tinham para onde ir. O que eles fizeram? Eles se apropriaram de casas que não tinham valor na época e a partir daí moravam em pequenos cômodos, famílias inteiras morando em um cômodo só. E também o cortiço, o seu nome tem origem das primeiras revoluções industriais, onde trabalhadores industriais não tinham onde morar também e se aglomeravam em barracos ao redor das fábricas. Famílias inteiras viviam em pequenos quartos também. Então, os cortiços existem até hoje. São feitos de papelão, de lata, de material que eles encontram. Eles fazem casas de folhas de zinco, né? E famílias inteiras moram nesses locais. E também vamos falar um pouco sobre favelas. Antes, esse aí é um exemplo de cortiço. Como vocês podem ver, tem umas roupas no varal e são pequenas casas, pequenas postinhas nas imagens, tá vendo? E cada casinha dessa mora uma família, cada cômodo desse mora uma família inteira. E as condições de vida são muito precárias. Até hoje, não tem um pingo de saneamento básico e as condições é muito triste mesmo. As pessoas vivem numa situação deplorável de precariedade. Bom, aí tem a questão, o que são favelas? É um termo usado para descrever zonas urbanas com baixa qualidade de vida e infraestrutura precária também. As primeiras favelas surgiram no final do século XXI, do século XIX, mas intensificaram após o processo de industrialização no Brasil, que se intensificou após a década de 1950. Bom, de início, a história sobre o nome favela veio de uma vegetação que cobria um morro na Bahia. Esse morro era ocupado por soldados durante a Guerra dos Canudos. E esses mesmos soldados, posteriormente, ocuparam o morro da província no Rio de Janeiro. E o surgimento de favelas, esse termo favela, veio daí, segundo a história. E entre os outros fatores, as favelas também surgiram depois das reformas urbanas realizadas por autoridades cariocas no início do século XX, onde essas reformas fizeram com que os cortiços dos centros urbanos fossem destruídos. A autoridade local na época destruiu esses cortiços, Rio de Janeiro, São Paulo, e essas pessoas se viram obrigadas a morar em regiões que eram abandonadas, que até então não eram valorizadas pela prefeitura da cidade, né? Por exemplo, um dos lugares que mais tem favela no Brasil, São Paulo, Rio de Janeiro, eu acho que todos conhecem, né? A questão da favelização em São Paulo e Rio de Janeiro, e também a história das favelas. As favelas aumentaram muito a partir do processo de industrialização no Brasil, né? Que aconteceu o êxodo rural. O que foi o êxodo rural? Muitas pessoas migraram do campo para a cidade. E a cidade não tinha condições suficientes para absorver políticas públicas para absorver esse tanto de pessoas. Então, essas pessoas se viram obrigadas a construir casas nos lugares que eram desvalorizados, né? Em costas, beira de rios, lugares que tinha um relevo mais elevado, né? Então, a partir daí surge as favelas, que hoje são... Tem até uma foto aqui.
Olha, nessa foto é possível ver, são um monte de casinhas nos morros, uma em cima da outra. A maioria condições precárias, né? Não tem, na maioria das vezes são encontrados inúmeros problemas e as condições de vida dessas pessoas não são boas. Falta muita política para alcançar todas essas pessoas. Políticas públicas não alcançam todas essas pessoas. E eu trouxe aqui problemas socioambientais que são contemplados pelas pessoas dos cortiços, que ainda existe até hoje, em menor quantidade, mas ainda existe. E o pessoal da favela. Essas pessoas são vítimas da segregação socioespacial, né? Eles vão morar em regiões que não têm tanto valor quanto os grandes centros urbanos. E a questão da desigualdade social. Na maioria das vezes, as pessoas que residem nesses lugares têm escolaridade baixa, são desempregados, são pedintes, né? Muitos trabalham, mas eles sofrem muito preconceito, muita descriminalização. E a falta de estrutura desses lugares também é eminente. A maioria das casas não tem saneamento básico, não tem um banheiro legal, as casas não são muradas, falta infraestrutura, asfaltamento, né? Rede de esgoto e a questão do saneamento básico, né? E esses lugares são geralmente muito alcançados por enchentes, porque as pessoas constroem as casas na beira dos rios, né? E com o lixo, a poluição, esses rios transbordam e invadem as casas e são vítimas das enchentes, né? E quando chove também tem a questão do desabamento. Por serem casas construídas nas encostas, nos morros, esse lugar não é um local propício para a moradia, né? Para a moradia. Então, o que acontece? Quando chove, o desabamento dessas casas, das encostas, desabam. E a poluição dos rios. Obviamente, a maioria dos esgotos dessas casas que são construídas nas beiras dos rios são lançados nas águas dos rios, né? Os esgotos vão para os próprios rios e então há um emaranhado de problemas sociais, problemas ambientais, né? Então a gente pode contemplar inúmeros problemas. E para a fixação da nossa aula, nosso conteúdo acaba aqui, né? Tem uma atividade proposta. Assistam ao vídeo Cortiços e Favelas, disponível aí no YouTube, de fácil acesso, e façam um resumo, assimilando o conteúdo do vídeo com o que foi exposto na aula. Bom, essa foi a nossa aula de hoje, muito obrigada, espero que todos tenham compreendido e até mais!